Fala galera de Jesus Live, beleza? Saudade de vocês. Bem-vindo quem está entrando pela primeira vez no nosso canal. Para você que já faz parte da nossa igreja, graça e paz, muito boa noite. Estamos mais aqui uma vez na presença do Senhor, mais um sábado abençoado aqui. Então, muito boa noite para você que está aí do outro lado, para os seus familiares. Que seja uma noite especial, que Deus abençoe muito a vida de vocês, assim como tem abençoado a nossa. Amém? Duas coisas muito importantes. Primeiro, corre lá pegar a sua Bíblia. E segunda coisa, se inscreve no nosso canal aqui da Igreja Batista Aliança Eterna, já ativa o sininho para receber todas as notificações, todas as nossas novidades, o nosso conteúdo, e vem fazer parte também dessa família maravilhosa que é a família da Igreja Batista Aliança Eterna. Amém? Gente, gostaria de pedir para vocês para pegar a sua Bíblia e para abrir lá no Evangelho de João já. Corre lá, nós tivemos agora há pouco o culto dos adolescentes, o culto do Velos, uma palavra ministrada pelo líder dos adolescentes, o Guilherme. Foi uma palavra abençoada e tenho certeza que Deus vai continuar falando nos nossos corações. Então corre lá, pega a sua Bíblia, abre em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um texto muito conhecido por todos nós, mas eu quero que você pare essa noite e entenda a profundidade desse texto. João, capítulo 3, verso 16, disse assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então, Deus, Ele nos ama, Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, que era o unigênito, o único que era filho, o único que tinha a capacidade de ser filho de Deus, e Ele se entregou numa cruz e virou primogênito, desculpa. O primeiro filho, o primeiro de muitos, o primeiro que abriu as portas para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos também. Então que nessa noite você venha provar um pouco do amor de Deus, porque Deus vem fazendo tanto por nós, desde o Antigo Testamento até Apocalipse. Não vai ser agora que Ele vai nos deixar desamparado. Então que você tenha a plena certeza e a plena convicção que Deus, Ele te ama, e Ele moveu céus e terras através de Gênesis a Apocalipse por amor a você. Amém? Ele nunca vai te abandonar. Ele está no controle de tudo. Que você possa ir na sua casa começar o culto lembrando e provando, desfrutando, aproveitando desse amor. Amém? Gostaria que vocês fechassem os seus olhos aí onde você estiver rapidamente, para a gente fazer uma oração e para a gente já encaminhar para o louvor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque Jesus era o único Filho, Pai. E por meio dele, por meio da sua morte de cruz, por meio da sua ressurreição, Pai, nós nos tornamos, Pai, filhos, Pai. Filhos de um Deus que não abandona, de um Deus que abriu mares, de um Deus que libertou uma nação, Pai, de um Deus que esteve presente, Pai, na morte de Estevão, Pai, e mesmo ele sendo apedrejado, o Senhor não abandonou, Pai querido. Senhor, nós te clamamos, Pai, por esse momento que o mundo está passando, Pai, por essa pandemia, Pai querido. O Senhor é maior, sabemos que o Senhor é maior que tudo isso que vem acontecendo, mas, Pai, que nessa noite em especial, Pai, possamos sentir do Teu amor, Pai. Possamos sentir a segurança de que estamos na Tua presença e que o Senhor está no controle de tudo. Tudo. O Senhor não se esquece de nós, Pai. Por isso, Pai, nesta noite eu venho pedir, Espírito Santo, invada essas casas, invada os nossos corações, Pai. Que em nome de Jesus possamos sair inundados desse culto da Tua presença, Pai. Senhor, é o que nós te clamamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que você possa continuar nesse espírito de adoração, nesse espírito de oração conosco, e louve ao Senhor. Louve aí da sua casa, louve para os vizinhos ouvir e saber que aí mora um filho e uma filha de Deus. Amém?
Então, em nome de Jesus, ofereça o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito
Glória a Deus. Agora a gente vai partir para mais um momento de adoração, mais um momento de entrega ao Senhor, que é os dízimos e as ofertas. Antes só de nós passarmos para os dízimos e para as ofertas, eu gostaria de apresentar para vocês, para quem não conhece, quem é novo na página, nós somos o Ministério Jesus Live, o Ministério de Jovens da Igreja Batista Aliança Eterna. Então, para você, jovem de 18 a 99 anos, seja bem-vindo aqui. Para você que tem fôlego de vida e quer adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, nós estamos aqui, fazemos parte da juventude aqui da Igreja Batista Aliança Eterna. Amém? E para você que chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja. Já curte, compartilha com seus amigos, com a sua família. Amém? Amados, agora nós vamos para o momento dos dízimos e das ofertas. Aí embaixo do visor do seu celular, da sua televisão, está aparecendo o QR Code, que é para você ter acesso às contas da igreja. Então, pessoal, é muito importante, porque a obra ela não para, a igreja ela não para. Agora é o nosso momento de levantar, de compartilhar da palavra de Deus. Então, ajude, irmãos, ajude, que dízimos e ofertas tá na palavra do Senhor. Então não deixe de dizimar, de ofertar. Nós estamos aqui com a construção, nós estamos com o terreno do estacionamento que nós nos comprometemos e nos responsabilizamos a pagar. Então a obra ela não para. Amém? Contribua, dê seu dízimo e dê a sua oferta. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o preletor da noite, o Vinícius. Gostaria de chamar ele. Já vai compartilhando, você que está aí, enquanto o Vinícius sobe aqui. Já compartilha no grupo da família. Vem assistir o culto com a gente. Amém? Gostaria que você aí da sua casa estendesse as mãos aqui para o Vini. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqui está teu filho, aqui está teu servo, Pai. Abre os nossos corações, abra a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para receber da Tua palavra, do Teu alimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos ser tranquilizados, curados, restaurados, renovados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Pai. Continua falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cadê a família de Jesus Live aí? Tá por aí? Opa! O pessoal aí, os seguidores de Jesus estão aí. Você está aí na sua casa, eu não sei onde você está, mas nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor Jesus. E eu queria compartilhar com você uma palavra, algo que Deus falou muito ao meu coração nesse dia. E eu queria que você, como a gente fez no culto passado, se você ainda não tinha buscado a sua Bíblia, se você não estava com a sua Bíblia, agora é a hora de você pegar a sua Bíblia para que a gente possa meditar na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Então eu queria agradecer você que está aí conectado, online. Glória a Deus pela sua vida, que você seja muito abençoado, que Jesus possa... Saiba que você tem o privilégio de estar aí na sua casa, com Jesus aí na sua casa, apesar de você não estar aqui na igreja, no culto, com a gente nesse momento, mas Jesus ele pode ir, certamente, ele está aí na sua casa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, nós vamos ministrar aqui essa palavra, no Provérbios capítulo 3, do 5 ao 8. E enquanto você procura aí o texto na sua Bíblia, eu queria recomendar aqui novamente as coisas que a Samantha comentou. Nos siga
aí nas redes sociais, que você possa seguir as nossas páginas, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa ativar aí as notificações para que você seja lembrado sempre que algo acontecer aqui no canal, para que você seja abençoado em todo o tempo. É por isso que a nossa igreja tem se empenhado tanto, porque o nosso desejo é agradar o coração de Deus e também servir as pessoas. Então não deixa de fazer todas essas recomendações para que a gente possa seguir firme e forte, cumprindo a vontade de Deus. Amém? Então, se você achou aí comigo o texto de Provérbios capítulo 3, do 5 ao 8, lá diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. É sobre esse texto, é sobre essa palavra que nós vamos meditar aqui nessa noite. Então, eu gostaria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos e que você junto comigo, que nós pudéssemos pedir que Deus possa abrir o nosso entendimento para a palavra dele. Então, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo que Deus nos capacite para aquilo que Ele tem a fazer nessa noite. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, e nós queremos compreender mais da Tua vontade, Senhor. Por isso, abre os nossos olhos, ó Deus. A Tua palavra diz que toda a Escritura foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. E hoje, Pai, esse mesmo Espírito, Pai, é Ele quem nos ensina todas as coisas. Por isso, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, Pai, que essa palavra venha abrir os nossos olhos, que essa palavra venha romper e que o nosso coração venha crer verdadeiramente em tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, ó Pai. Por isso, Senhor, nós buscamos a Tua presença nesse momento e assim nós oramos. Em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você fez oração aí? Você pediu para Deus te dar entendimento dessa palavra? Se você pediu, escreve amém aí no chat, para que a gente possa saber se você estava orando mesmo. É brincadeira, irmão, a gente está brincando. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Olha só, o que Deus ele quer falar conosco a respeito desse texto aqui que nós lemos. Eu tenho percebido que no momento que nós estamos vivendo, faz-se necessário nós pedimos conselhos, né? Eu tenho visto muitas lives, muitas reuniões, muitas coisas têm sido organizadas, por exemplo, por empresários, ou até mesmo pessoas recorrendo aí aos mais experientes e falando assim, olha, o que a gente faz nesse momento, o que nós podemos fazer, e é natural a gente ir procurar conselho de pessoas que são experientes, que enfrentaram circunstâncias, e a gente busca muito conselho em situações como essa que nós estamos enfrentando. A gente quer entender o que nós vamos fazer, como a gente deve agir, e a gente tem visto um número muito grande de pessoas, por exemplo, eu tenho percebido isso, né, eu e minha esposa, Samantha, as pessoas perguntam, o que vocês acreditam, o que você acha que vai acontecer, como as coisas vão ir, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo, e a gente tem visto as pessoas buscando conselhos, e é muito notório que faz realmente necessário a gente buscar conselhos, né? E não há problema em a gente buscar conselho nessas pessoas aí, por exemplo, os empresários estão buscando como lidar com a situação em meio a essa situação econômica. É muito importante a gente buscar conselhos em tantos sentidos, orientações médicas do Ministério da Saúde, como que a gente faz, como que tem que ser feito, o que eu conduzo a minha vida, que escolha eu faço, o que eu decido. E é muito importante mesmo nós buscarmos conselhos. E é muito interessante a gente perceber que principalmente quando nós passamos por circunstâncias difíceis, principalmente quando a gente está passando por uma fase um pouco desconfortável, a gente precisa de conselhos. E a gente procura nos conselhos uma orientação para a nossa vida, né? Procura
algo um pouco mais sólido para você falar assim, pelo menos eu estou ali alinhado com o que as pessoas também têm feito, e é muito comum isso acontecer. Eu servi o exército, né, o quartel, e lá no quartel eu escutei uma frase, na verdade são duas frases, que eu gosto muito dessas frases, e ela tem a ver sobre aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. E lá diz assim, as duas frases que eu gosto diz assim: é durante a tempestade que o verdadeiro marinheiro aprende a velejar. Outra frase que diz: mar calmo nunca fez um bom marinheiro. E eles falavam essas frases para nós ali no quartel quando a gente estava passando por coisas difíceis, irmãos. Nossa, eles pediam umas coisas assim, muito malucas, contraditórias, que você falava assim, mas qual que é o propósito disso? O que você está judiando tanto da gente e tal? E ele sempre falava, se você se encontrar numa situação de guerra, ninguém vai fazer carinho em você, você precisa estar preparado para as circunstâncias. E ali eles falavam essas frases para nós, e a gente procurava guardar essas coisas, e ficou gravado na minha memória, que de fato, é durante tempestade que a gente forma um verdadeiro marinheiro, ele aprende a velejar. E de que mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Mas, eu não sei se você concorda comigo, mas eu queria fazer um alinhamento aqui com você. Pensa só nos nossos dias de hoje. Você vai voar, você vai comprar uma passagem aérea e vai viajar aí para outro país ou para outro lugar. Se você pudesse escolher o piloto que vai conduzir ali a aeronave no seu voo, você certamente, né, se tivesse 2 currículos ali, você ia olhar e queria saber assim, quantos voos ele já fez? Quantas situações perigosas ele já enfrentou? Quais foram as circunstâncias que ele já conseguiu ali se livrar em meio a tantas coisas que acontecem, e ele se deu bem, fazer pousos em nevando com chuva, ou você preferia pegar um piloto, é a primeira vez que eu vou voar, mas eu estudei nas melhores escolas, eu fiz os melhores cursos, eu passei pelas melhores simulações, e eu estou preparado para conduzir esse voo. Irmãos, certamente, eu e você, a gente ia escolher voar com aquela pessoa mais experiente, com aquela pessoa que enfrentou as circunstâncias. Até quero dizer, né, acho interessante, nós temos buscado aí muito conselho, até com empresários da nossa igreja, que são pessoas de grande sucesso, que Deus deu grande sucesso, e que são capazes de nos orientar, e isso é muito bom, isso é muito importante, a gente tem mesmo que buscar esses conselhos. Só que, o que eu quero aqui propor para nós nessa noite, o que eu quero dizer para nós, se você entendeu aqui a nossa introdução sobre a necessidade dos conselhos, é que a verdade é que nós temos o melhor conselho que nós poderíamos ter. Porque, veja só, a gente não procura pessoas experientes, nós não procuramos pessoas que venceram circunstâncias difíceis, a gente não procura aquele que é mais experimentado, aquele que é mais maduro, aquele que alcançou êxito, aquele que venceu, aquele que conseguiu, aquele que superou, são as pessoas que nós vamos procurar. E aí eu quero dizer para você, esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é um livro que revela o próprio Deus. O próprio Deus é revelado através desse livro. Aqui está a palavra do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. E aqui está todos os conselhos, as orientações, as direções para a nossa vida. E é necessário, não há problema, como eu disse, a gente buscar conselho na vida das pessoas, nessas pessoas que são mais experimentadas nesse segmento, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para a palavra de Deus, que é a verdadeira direção para a nossa vida. Nós não podemos deixar de buscar em Deus a fonte de todas as coisas, para que a gente possa superar esses tempos, esses dias. E por isso, eu quero aqui meditar nesse texto que nós lemos, e nós vemos aqui nesse texto duas grandes dicas aqui para nós a respeito da palavra de Deus. Antes só de nós olharmos aqui nesse texto de Provérbios, eu quero relembrar alguns textos aqui para vocês, de que algumas pessoas falaram aqui na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 119, versículo 105, diz assim:
o salmista está dizendo: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em Salmo 119, também 89, diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro. Medita nela de dia e de noite, para que você possa cumprir fielmente tudo o que está escrito nela. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Salmo 33, 4 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e é fiel em tudo que faz. Em Jeremias 15, 19 diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Olha só o que os salmistas falaram a respeito dessa palavra, olha o que Josué falou, olha o que todos esses personagens que enfrentaram grandes circunstâncias, situações difíceis, falaram a respeito da palavra de Deus. E o que eu quero dizer, se eu pudesse dar um título aqui para essa mensagem, seria: conselhos são importantes para a nossa vida, mas a palavra de Deus é o essencial para que eu e você possamos construir a nossa vida. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: o verdadeiro conselho é aquele que está alinhado com a palavra de vida, que é a Bíblia. A verdadeira direção para a nossa vida é aquela que está fundamentada naquilo que Deus tem falado conosco. E eu quero chamar a sua atenção aqui para Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 8. E o que eu quero propor para você aqui nessa noite é que nós possamos aqui nessa noite, com isso, eu gostaria de te convidar para que você e eu, nós pudéssemos juntos aprender 2 conselhos na palavra de Deus, e nós vamos buscar Deus e o que a sua palavra tem para cumprir em nossas vidas. Se você deseja aprender junto comigo esses 2 conselhos, eu quero que você volte aí na sua Bíblia, em Provérbios capítulo 3, e eu quero que a gente possa ler o primeiro conselho. O primeiro conselho aqui para nós, em Provérbios capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração. E se tem um conselho que a palavra de Deus está nos dando aqui nessa noite é: confia no Senhor de todo o seu coração. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Nós temos que entender que a vontade de Deus e a palavra de Deus, nós podemos até questionar, filosofar, perguntar, tentar entender, fazer questões, elaborar, mas a verdade é que nós temos que meditar na palavra de Deus e nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Cegamente, está escrito na palavra, nós temos que confiar com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, porque essa é a palavra de vida eterna. Lembra que eu falei que mar calmo nunca fez um bom marinheiro? Eu quero dizer para você que Deus é o autor da vida, muito mais Ele experimentou e viveu todas as coisas, e nós podemos confiar na sua palavra. E a palavra de Deus aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que não se apoia no seu próprio entendimento. Confie em Deus. Se você ficar tentando entender a vida pela sua ótica, o que você acha, como tem que ser, como funciona, e você ficar aí filosofando, pensando sobre as coisas, você pode ficar desesperado. Nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus e confiar nele de todo o nosso coração. Se você fala assim para mim: Vini, mas tá bom então, eu entendi que eu tenho que confiar em Deus de todo o meu coração, mas você pode me dar um exemplo? Com certeza. Eu quero te dar um exemplo, inclusive que também está na palavra de Deus, porque o centro hoje é nós focarmos a nossa atenção na palavra de Deus. Nós, como cristãos, temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz do nosso Deus. Nós temos que estar atentos àquilo que Ele quer de mim e de você.
E eu queria que você, rapidamente, se a sua Bíblia tem aí essa fitinha, coloca aí em Provérbios capítulo 3, porque nós vamos voltar aí nesse texto, para você não perder. Mas eu queria que você corresse comigo ali em Daniel, no capítulo 3. E lá, a respeito, falando desse tópico, de confiar no Senhor de todo o seu coração. Eu quero falar para você aqui rapidamente a respeito da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que eram os nomes que o rei ali na época colocou nesses 3 homens de Deus, mas os seus nomes verdadeiros eram Ananias, Azarias e Misael. Né, o rei ali mudou o nome deles. E nesse texto aqui que nós vamos ler, de Daniel capítulo 3, versículo 19 ao 30, vai contar uma história, e ela é muito extensa, eu vou resumir aqui para você, que o rei queria que eles se prostrassem diante dele, que eles não seguissem a orientação de Deus, porque na palavra de Deus diz que somente devemos adorar a Deus, e confiar somente em Deus, e de que a palavra de Deus é verdade para nós, e qualquer coisa que vá contra a palavra de Deus, nós não vamos seguir, porque nós, como filhos de Deus, nós vamos seguir a palavra de Deus. E aí então, Ananias, Azarias e Misael, eles olham para o rei e falam assim: olha, não dá para fazer isso que você está me pedindo. Eu confio no Senhor. Eu não vou parar. Eu não vou fazer o que vocês estão me obrigando a fazer, porque eu confio no Senhor de todo o coração. E aí, aqui no texto, eu quero que você leia comigo, lá no versículo 21, diz assim: então estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéu e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Irmãos, esse texto é literal. O rei pegou Ananias, Azarias e Misael, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrou eles, simplesmente porque eles não quiseram ir contra a palavra de Deus, eles confiaram em Deus cegamente, e eles esquentaram uma fornalha de verdade, um fogo grande, e tacou fogo lá dentro, e ele joga esses 3 homens lá dentro do fogo. E eu quero que você leia aqui comigo, lá no versículo 23, agora diz assim: e os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os nomes que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. E lá no versículo 28, se você correr aí os seus olhos, vai dizer assim: Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar ao Deus a um Deus que não era o Deus deles, mas preferiu agradar o Deus o próprio Deus. Irmãos, presta atenção aqui comigo. O primeiro conselho que vem no versículo 5 para nós aqui em Provérbios é: confia no Senhor de todo o seu coração. Irmãos, eu poderia citar inúmeras histórias da palavra de Deus, de pessoas que confiaram na palavra de Deus de todo o seu coração e viveram grandes experiências com Deus. Eu não acho que deve ser legal ser jogado na fornalha. Não deve ser confortável. Não tem que ser gostoso. Talvez como Daniel, ficar na cova dos leões, os leões não te comerem, não deve ser legal. Mas a verdade é que quando homens e mulheres confiaram na palavra de Deus, ousadamente, nós vimos o próprio poder de Deus sendo manifestado. Deus sendo revelado. E sabe o que acontece aqui nesse texto? A Bíblia diz que eles foram amarrados e foram lançados na fornalha, que o intuito era matá-los.
Sabe o que acontece comigo e com você? Quando eu e você confiamos na palavra de Deus e nós ficamos firmes na nossa vida, confiando na palavra de Deus, não importa o que todos os canais vão falar, não importa o que as pessoas vão dizer, importa o que Deus está falando. Quando eles confiaram em Deus, o fogo que era para ter matado eles, foi o fogo que os libertou, porque o fogo consumiu as cordas que amarravam. Aquilo que era para ser a morte, foi a restauração, foi a libertação, foi a transformação. E sabe, aquele inimigo que se levantou contra, querendo que eles desobedecessem a palavra de Deus, a gente percebe aqui no versículo 28, de que ele reconhece a grandeza de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? É tempo de nós não retrocedermos, é tempo de nós confiarmos na palavra de Deus, porque sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver Deus na sua vida. Irmãos, nós vamos seguir o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Nós vamos nos apoiar no que ela diz, ou nós vamos nos apoiar do que as pessoas e do que a mídia está falando? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Há inúmeras histórias de pessoas que confiaram em Deus de todo o seu coração. E quando elas confiaram, elas se entregaram, elas se lançaram diante de Deus, elas viveram coisas maravilhosas. Houve livramento. Na história aqui de Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu livramento. Mas é muito importante citar que eles falaram assim: se tiver que morrer queimado, tudo bem, porque Deus é digno da minha vida. Irmãos, nós não podemos ficar assustados com o vírus. E o nosso temor ao Senhor? E o Senhor em toda essa história? Nós temos que entender que é tempo de nós tomarmos uma decisão na nossa vida. Se de fato cremos na palavra de Deus, nós temos que nos posicionar como a palavra de Deus diz que nós devemos nos posicionar. Nós cansamos de dizer aqui, se você pesquisar um pouco aí a respeito da história, você vai ver que houve a peste negra, e a peste negra, quando ela aconteceu, ela dizimou mais de 50% da população, morreu. E sabe o que aconteceu na época da peste negra? Se você pesquisar aí na internet, você vai descobrir. Era os cristãos quem cuidavam das pessoas, porque eles não tinham medo de morrer, porque entendiam que tudo bem dar a vida pelo próximo. Irmãos, se a gente tiver que morrer com esse vírus, tudo bem, nós confiamos em Deus, nós continuamos amando Ele, Ele continua sendo bom, Ele continua tendo uma morada no céu, as promessas dEle não morreram, não deixaram de existir. Mas se Ele se agradar, e Ele quiser nos livrar e nos usar para ser instrumento de cura, de trazer paz na sociedade, que Deus assim faça. Mas nós temos que ser aqueles que confiam em Deus, que não retrocedem, que não desistem, mas que põem a sua vida e apoia na palavra de Deus. Eu estou dizendo, irmãos, que nós temos que voltar a nossa vida para o centro da vontade de Deus. A nossa vida tem que estar alinhada com a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, se você ler ali o capítulo 11 inteiro, você vai perceber que ali acontece assim, ele define o que é fé, na sequência ele fala assim, fé, algumas pessoas pela fé conquistaram reinos, construíram grandes palácios, edificaram templos, grandes pessoas fizeram isso pela fé, fizeram aquilo, alcançaram, venceram, e aí da metade do capítulo para frente ele diz assim, pela mesma fé, pessoas morreram martirizadas, pela mesma fé, pessoas foram açoitadas. Pela mesma fé, pessoas apanharam, pessoas sofreram prisões. Irmãos, pela mesma fé. Agora eu falo para você, o que determina a minha fé e a sua fé? É a condição da nossa vida? É se as coisas estão bem? É se a conta está em dia? É se está tudo certo, se está tudo tranquilo? Isso não determina a minha fé e a sua fé. A nossa fé em Deus tem que estar firmada na palavra de Deus. E nós temos que confiar cegamente na vontade de Deus.
Irmãos, Paulo disse muito bem de que viver é bom e tudo bem viver. Fazer a obra de Deus é necessária. Mas se tiver que morrer também, tudo bem. Eu vou buscar Deus, eu vou viver para Deus de hoje até o último dia. Afinal de contas, o nosso Mestre Jesus, Ele entregou a vida dEle por nós. E nós temos que ser seguidores de Jesus. Por que agora nós vamos deixar de seguir? Nós vamos parar de seguir, nós vamos deixar de confiar, porque as coisas ficaram difíceis? Será que de fato a gente entregou a nossa vida para Jesus? Será que de fato nós confiamos nas promessas de Deus? Você crê que você é salvo? Por que você crê que você é salvo? Você vai dizer para mim, eu creio que eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz, no meu lugar. Eu creio em Jesus, que Ele morreu no meu lugar, e porque eu creio e entreguei minha vida a Ele, Ele então me salvou e eu sou salvo. Irmãos, a mesma cruz que te salvou, que tem poder para libertar você de viver uma vida de condenação no inferno, é a mesma cruz que te cura, é a mesma cruz que te liberta, é a mesma cruz que motiva eu e você a viver a nossa vida para Deus, e não para mim e para você. Nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração. E sabe o que vai acontecer quando nós nos lançarmos? Independente se Deus nos dará livramento ou não, se Ele nos abençoará ou não, a verdade é que Cristo será revelado em nós. As pessoas verão Deus em nós, porque Jesus se entregou por amor de nós, e assim também nós temos que nos entregar por amor de todos. Eu não estou vindo aqui pregar no culto, saindo e fazendo porque eu quero me aparecer. Eu estou aqui porque eu quero agradar o coração de Deus primeiro. E Ele me chamou para pregar. E eu vou pregar. Se o vírus matar ou se não matar, nós não podemos parar. E eu e você, nós temos que nos levantar como cristão, independente da época. A nossa fé, ela tem que aparecer. Cristo tem que aparecer em nós. Ah, Vinícius, então você não tem medo de morrer? Está tudo bem com isso? Irmãos, amém. Eu sinto medo também, eu fico preocupado também, as contas também, fico preocupado. Mas nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração. E nós temos que seguir a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que nos lançar. E eu creio que Deus espera essa entrega de nós. Eu creio que Deus espera que nós possamos nos render diante dEle, reconhecendo que só Ele é Deus, só Ele é Senhor. É tempo de nós nos humilharmos e nós falarmos assim: Senhor, nós estamos aqui para a Tua vontade, Senhor, seja ela qual for. Nós temos que seguir a Deus de todo o nosso coração, e esse era o primeiro conselho aqui para nós. E o versículo diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Está na hora de nós abrirmos mão do que a gente acha e de nós confiarmos na palavra de Deus, de nós nos lançarmos, nos entregarmos totalmente a Ele e a sua vontade. O segundo conselho e último, para nós encerrarmos, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O primeiro tópico é confiar no Senhor de todo o coração. O segundo é reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E aí diz aqui no texto: e Ele endireitará as suas veredas. Pô, Vini, legal, o que é reconhecer Deus em todos os meus caminhos? É antes de você decidir o que você vai fazer, para onde você vai, que decisão você vai tomar, é você consultar a palavra de Deus, é você consultar a Deus, se é isso que Ele espera de você. Se nós consultarmos a Deus, antes de tomarmos as decisões, certamente nós vamos viver, como diz aqui no texto, Ele vai endireitar as nossas veredas. Ah, mas você tem um exemplo aí, Vini, para contar para nós? Com certeza. Abre a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 14. E eu quero compartilhar com você esse segundo contexto, esse segundo conselho. Já que nós temos buscado tantos conselhos, eu quero deixar aqui. Eu creio que o Senhor tem esses dois grandes conselhos para nós, que é: confia em mim, entrega.
Entrega a sua preocupação, entrega a sua ansiedade, entrega a sua vida. Confia que eu sou o Senhor. É tempo de nós nos rendermos a Deus. E o segundo conselho, reconheça o seu Senhor em todos os seus caminhos. Aqui em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 em diante, tem uma história muito bonita. Jesus, ele tinha ficado de um lado do mar, orando sozinho, e os discípulos tinham ido de barco para uma outra região. E ali nesse texto, o barco já estava bem longe da costa, já não dava para ver mais a costa, diz o texto. E aí, Jesus ele vem andando por sobre as águas. E aí acontece essa história que nós vamos ler aqui a respeito de Mateus 14, capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele, sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, em uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada, Jesus foi até eles, onde eles estavam, andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando por sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Percebe comigo aqui algo, irmãos, nessa história? Presta atenção nesses dois conselhos. Reconhece todos os seus caminhos diante de Deus. Muitas pessoas, não de forma errônea, mas aqui no sentido da nossa pregação, falam assim: Pedro andou sobre as águas. E se eu disser para você que Pedro não andou sobre as águas? Você vai falar: Vinícius, que heresia. Está escrito na Bíblia que Pedro andou sobre as águas. Então eu vou fazer um desafio aqui para você. Não faz isso agora não, é brincadeira. Sai aí na piscina. Tenta andar em cima da água aí. Você consegue? Não é possível andar sobre as águas? Então sai e anda. Você não está dizendo que Pedro andou sobre as águas? O que eu quero dizer para você nessa noite, eu quero que os seus olhos possam se abrir. Pedro, andar sobre as águas foi uma consequência. Pedro andou sobre a palavra de Deus. Porque Pedro, antes de sair do barco, ele disse assim: Jesus, se é você mesmo, diga que eu vá até aí, e aí eu vou. E aí no versículo 29, Jesus disse: venha. Sabe o que eu quero dizer para você? Pedro andou sobre as palavras de Deus. Pedro confiou de todo o coração em Deus. Ele reconheceu o caminho dele diante de Deus. Ele falou assim: Senhor, eu quero ir aí, mas eu não posso andar por sobre as águas. As águas certamente eu vou afundar. Mas se o Senhor falar, se o Senhor disser que esse é o caminho que o Senhor quer que eu siga, eu vou seguir. E o mar vai me sustentar, eu vou me sustentar sobre as águas. E então Pedro anda sobre as palavras de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Um segundo conselho: eu não sei quais decisões você está para tomar, mas é hora de você buscar o Senhor e saber dele qual é a direção da sua vida. Reconhece o caminho diante de Deus, coloca diante do Senhor, certifica de que se é isso que o Senhor quer que você decida, e aí então você pode certamente colocar os seus pés, porque ainda que seja uma superfície líquida, que não tenha solidez para te sustentar, a palavra de Deus vai te manter em pé. Porque só o poder da palavra de Deus pode fazer isso. Pedro ele andou sobre as águas, mas foi uma consequência. Pedro andou sobre a palavra de Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem andado sobre a palavra de Deus? Você sabe o que isso significa?
Reconhecer os caminhos, todos os caminhos diante do Senhor, é quando você pega a sua vida e você fala assim: Senhor, eu quero me alinhar à tua vontade. E antes de você sair decidindo pelas suas emoções, antes de você sair decidindo pelos seus impulsos emocionais ou pelas coisas que te falam, você procura entender se essa é a vontade de Deus para a sua vida. É você colocar diante de Deus: Senhor, eu quero seguir nessa direção, é isso que o Senhor tem? E aí o Senhor, Ele fala, como Ele disse para Pedro: pode vir, e você vai andar por sobre as águas. E as águas não vão afundar, você vai superar essa situação. Mas só a palavra de Deus tem esse poder. Há muitas outras histórias, irmãos, de pessoas que reconheceram caminhos diante de Deus. O povo saindo do Egito, de Êxodo, saindo lá da escravidão e andando pelo deserto. Você acha que é possível isso? Só é possível pela autoridade da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus tem todo o poder. Só Deus é o Senhor e não há outro. Ninguém vai te proteger desse vírus a não ser Deus. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos que elevar o nível da nossa fé. A nossa fé não é enquanto tudo está bem. A sua conta está positiva, a sua vida está normal, as perspectivas são boas, você enche o seu peito e fala assim: eu confio em Deus. Irmãos, agora é tempo de nós olharmos o nosso coração e vermos se de fato nós temos confiado em Deus de todo o nosso coração. Muitas vezes na palavra de Deus, as pessoas viveram coisas muito difíceis, enfrentaram circunstâncias terríveis, mas quando elas estavam confiando no Senhor de todo o coração, elas permaneceram. Quando elas reconheceram seus caminhos diante de Deus, elas permaneceram. E aqui, para nós concluirmos, eu quero ler com você mais uma vez essa passagem, para que você fixe muito bem esses dois conselhos. Lá diz assim, Provérbios capítulo 3, do versículo 5 em diante: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse é o primeiro conselho para nós. Que nós possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo se tivesse que ter sido queimado, a decisão do coração deles era permanecer confiando em Deus. Mesmo que Deus não os livrasse, a decisão era: eu prefiro morrer confiando em Deus do que desagradando o meu Deus. É tempo de nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração. É tempo de nós orarmos a Deus e falarmos assim: Senhor, eu não tenho confiado no Senhor de todo o meu coração, mas eu quero confiar de todo o meu coração. Acrescenta a minha fé, e Deus vai fortalecer a sua fé. É tempo de nós dizermos, como diz no versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Para de fazer o que você acha, de andar por onde você acha que tem que ir, de fazer o que você acha que tem que fazer. Busca o Senhor, ouve, busca na palavra de Deus direção para a sua vida. É importante você buscar conselho, sim, em pessoas mais experientes, mas busca conselhos na palavra do Senhor, que é autoridade em nossas vidas. E diz aqui no versículo 7 e 8, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e se afaste-se do mal. E isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Provérbios 7, 8 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Será isto saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Temer ao Senhor é no sentido de admirar Deus e reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, independente das circunstâncias, que nele nós podemos confiar, de que nele nós podemos reconhecer os caminhos da nossa vida, pois a palavra de Deus, ela é poderosa para nos sustentar. Eu quero dizer para você que o que Deus quer falar comigo nessa noite é: confia em mim,
se entrega, rende a sua vida diante de mim. Para de ficar desesperado, decidindo um monte de coisa. É tempo de nós revelarmos Cristo às pessoas, através da nossa vida. Eu quero que você possa ser grandemente abençoado aí na sua casa. Que você possa ser fortalecido no Senhor. E eu quero dizer para você, sabe qual é a melhor oração que nós podemos fazer diante de Deus? É a oração verdadeira. É a oração sincera do seu coração. Deus está cansado de mentiras. Ele espera a verdade de mim e de você. Eu não sei como você tem conduzido a sua vida. Talvez agora, nesse momento de dificuldade, você tenha descoberto que você não confia tanto em Deus assim. Porque talvez a sua empresa está correndo risco, porque o seu emprego está correndo risco, porque talvez a sua vida está correndo risco. E aí a nossa confiança em Deus parou. Irmãos, eu sei que não é fácil, mas nós temos um Deus de promessa, um Deus fiel, um Deus que não mente, um Deus que não volta atrás na sua palavra, um Deus que disse que ainda que a morte me alcance, eu tenho uma morada celestial, eternamente com Ele, e nada vai roubar aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E como diz a palavra de Deus, a glória que há de ser revelada é muito maior do que o sofrimento presente. Nós temos que confiar nas promessas, nós temos que confiar na palavra de Deus, para a vida e para a morte, para o sucesso e para o fracasso. Importa que Deus seja engrandecido. Se Deus vai ser exaltado com a minha vida, amém. Se Deus vai ser engrandecido com a minha vida na morte, amém. Mas Deus seja exaltado, Deus seja engrandecido, porque Ele é digno de louvor e de toda glória. Ele não fugiu da cruz para me salvar e para te salvar. Ele não fugiu, Ele não retrocedeu. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele venceu a morte e ressuscitou, e vivo estás, te esperando e me esperando. É tempo de nós reconhecermos, confiarmos em Deus plenamente. A sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os meus ouvidos estão sensíveis para
quero que você aí na sua casa possa colocar a mão no seu coração. Que você possa fazer uma oração sincera ao Senhor agora. Talvez você tenha buscado conselho em tantas pessoas, mas não tenha buscado a Deus. Talvez você tenha buscado direção para a sua vida em tantas coisas e não no Senhor. Se você fez isso, é tempo de você se entregar novamente a Jesus. Faça uma oração e fala assim: Senhor, eu quero confiar em Ti. Me perdoa pelas vezes que não confiei. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que decidi segundo o meu próprio entendimento, ó Pai. Senhor, se tomei decisões que andei por caminhos que não eram, Senhor, os caminhos que o Senhor tinha para mim. Mas agora, Senhor, eu me volto a Ti. Eu te peço perdão, Senhor. E creio, ó Deus, na Tua palavra, que o Senhor é fiel para nos perdoar, para nos perdoar. O Senhor é fiel, Senhor, para mudar a nossa história. E assim, irmãos, que você possa receber essa palavra em seu coração. Que você possa confiar. Nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus de aliança, Ele não muda. Não deixa o medo das coisas paralisarem a sua fé. Confia no Senhor de todo o seu coração. Reconhece em todos os seus caminhos. E nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja abençoado com essa palavra. Que o seu coração possa ser incendiado. Que você possa cantar essa canção com toda a sua fé. Aleluia. Glória a Deus.